E eu sou a base do Brahman pessoal, que é a posição constitucional da felicidade última, e que é imortal, imperecível e eterno. Brahmanohi Pratistaham Amitasya Vyayasya Cha Shashvatasya Cha Dharmasya Sukhasya Saikantikasya Cha. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 14, verso 27. A constituição do Brahman imperecível é imortalidade, eternidade e felicidade. Brahman é o começo da realização transcendental. Paramatma, a superalma, e é o meio. Paramatma, a superalma, é o meio. O segundo estágio na realização transcendental. E a suprema personalidade de Deus, Krishna, é a realização última da verdade absoluta. Esses são os três aspectos de Deus. Portanto, tanto o Paramatma como o Brahman pessoal estão dentro da pessoa suprema. Está explicado no 7º capítulo que a natureza material é a manifestação da energia inferior do Senhor Supremo Krishna. O Senhor Krishna fecunda a natureza material inferior com os fragmentos da natureza superior, e este é o toque transcendental na natureza material. Quando uma entidade viva condicionada por esta natureza material começa o cultivo do conhecimento transcendental, ela se eleva da posição de existência material e gradualmente se eleva à concepção Brahman do Supremo. Alcançar a concepção Brahman de vida é o primeiro estágio na autorrealização. Neste estágio, a pessoa realizada em Brahman é transcendental à posição material, mas não está realmente perfeita na realização de Brahman. Se ela quer, ela pode continuar ficando na posição de Brahman e então, gradualmente, se elevar à realização de Paramatma e depois à realização da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Há muitos exemplos disso na literatura védica. Os 4 Kumaras se situaram primeiro na concepção de verdade do Brahman, impessoal, a luz, mas depois elevaram-se gradualmente à plataforma de serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Uma pessoa que não pode se elevar além da concepção de Brahman pessoal corre o risco de cair. No Śrīmad Bhagavatam se afirma que, ainda que uma pessoa se eleve ao estágio de Brahman pessoal, a luz, sem avançar mais, sem avançar mais adiante, ela não tem informação da pessoa suprema Krishna. Então sua inteligência não está perfeitamente clara. Portanto, apesar de elevar-se à plataforma de Brahman, a luz, existe a possibilidade de cair se a pessoa não se ocupa no serviço prático e amoroso do Senhor Krishna. Isso os raros que conseguem, se fundir na luz, se elevar ao Brahman pessoal, não é fácil também não. Aliás, é mais difícil, Porque é uma realização impessoal. A linguagem védica está dito também que Raso vai saha, Rasanhi evayam, Labdvanandi bhavati. Em português, quando a pessoa compreende a personalidade de Deus, Krishna, o reservatório de prazer, que é Krishna, ela de fato se torna transcendentalmente bem-aventurada. Deixa eu ler de novo aqui, peraí. Posso ler de novo? É só não atrasar o programa, tá bom?
Quando a pessoa compreende a personalidade de Deus, o reservatório de prazer, Krishna, ela de fato se torna transcendentalmente bem-aventurada. É porque Krishna é o dono do prazer, né? Todo prazer que existe está vindo dele. E aí a pessoa, quando ela compreende isso, ela de fato se torna transcendentalmente bem-aventurada, plena de prazer. O Senhor Supremo é pleno em 6 opulências, e quando um devoto se aproxima dele, há um intercâmbio dessas 6 opulências. O servo do rei goza quase que no mesmo nível que o rei, e assim a felicidade eterna, a felicidade imperecível e a vida eterna acompanham o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Portanto, a realização de Brahman, ou eternidade, ou imperecibilidade, está incluída no serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Uma pessoa que se ocupa em serviço prático e amoroso a Deus já possui esta realização. Tá, vou tomar água. Esse horário a voz falha, Bimala, também. Meu veículo carnal está baleado. Agora estamos experimentando as misérias do corpo e da mente e também as misérias da velhice, né? Já estamos aí, como dizem, na melhor idade. Melhor idade para abandonar o corpo. Uma pessoa que se ocupa em serviço prático e amoroso a Deus já possui esta realização. A entidade viva, embora Brahman por natureza, tem o desejo de dominar o mundo material e por causa disso ela cai. Está vendo? Um dos motivos da nossa queda é esse. E um dos motivos da gente continuar caído, né? Querer dominar a natureza material, o desejo de dominar a natureza material. É por isso que o primeiro filho de Deus, o filho primogênito de Deus, o Senhor Brahma, não é um devoto puro de Deus, porque ele ainda tem esse desejo de dominar o mundo material. É chocante, né? O Senhor Brahma não ser um devoto puro, isso é chocante. E o motivo está aqui, o desejo de dominar o mundo material. E por causa disso, não é o caso dele, mas pode ser também, porque a única pessoa que não tem a tendência a cair é Deus, Krishna. Em sua posição constitucional, uma entidade viva está acima dos 3 modos da natureza material, mas a associação com a natureza material a envolve nos diferentes modos da natureza material, bondade, paixão e ignorância. Devido à associação destes 3 modos, existe o seu desejo de dominar o mundo material. Ocupando-se em serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, em plena consciência de Deus, Krishna, a pessoa se situa imediatamente na posição transcendental e seu desejo ilegal de controlar a natureza material é removido. Portanto, o processo do serviço prático e amoroso a Deus, começando com ouvir, cantar, lembrar, os 9 métodos prescritos para realizar o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, deve ser praticado na associação dos devotos. Gradualmente, através de tal associação, através da influência do mestre espiritual, o desejo material que a pessoa tem de dominar é removido e a pessoa se situa firmemente no transcendental serviço amoroso do Senhor Krishna. Este método é prescrito desde o 22º até o último verso deste capítulo. O serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna é muito simples. A pessoa deve ocupar-se sempre no serviço do Senhor Krishna,
deve comer os restos dos alimentos oferecidos a Deus Krishna no altar. Adoro esse serviço. Cheirar as flores oferecidas aos pés de lótus do Senhor Krishna, ver os lugares onde o Senhor Krishna tem os seus passatempos transcendentais, ler sobre as diferentes atividades do Senhor, sua reciprocidade de amor com seus devotos, cantar sempre a vibração transcendental Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e observar os dias de jejum que comemoram os aparecimentos e desaparecimentos do Senhor Krishna e seus devotos. Seguindo tal processo, a pessoa se desapega completamente de todas as atividades materiais. A pessoa que pode, desse modo, se situar no Brahma Jyoti é igual em qualidade à suprema personalidade de Deus, Krishna. E assim terminam os significados de Bhaktivedanta correspondentes ao 14º capítulo do Śrīmad Bhagavad Gita sobre o tema Os Três Modos da Natureza Material. Não podia esperar eu acabar de falar aqui. Krishna Balanamarada, que cruz pesada, acabou o tempo. Não achei ruim não, estou abanando o rabinho. Srila Prabhupada ki Jai, Jai Srila Prabhupada Jai. E agora nós vamos ler mais um pouquinho do livro A Caminho de Deus, Krishna, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Nós paramos onde, hein? Você vai ver, enquanto você vai ver eu vou tomar água. Acidente, Bimala, trombou aqui com o pezinho do microfone. Onde eu estava, hein? Página 17. Aqui, ó. Krishna nos recebe com muita cordialidade, tão logo nos rendemos a Ele. Tem esse detalhe, né? Nós temos que dar esse passo. Nós temos que nos render a Deus. Krishna vai se render a quem? Então, a um político, a um homem, a uma mulher? Não, tem que se render a Deus, Krishna. E quando a gente faz isso, Krishna nos recebe com muita cordialidade. É como um filho perdido que volta a seu pai e diz: meu querido pai, por causa de um desentendimento deixei sua proteção, mas sofri. Agora volto ao Senhor depois de cansar de quebrar a cara. E o pai abraça o seu filho e responde: querido filho, venha. Estive tão preocupado com você todos esses dias em que você esteve fora, e agora estou tão feliz que você tenha voltado. O pai é muito bondoso. Estamos agora na mesma posição, temos de nos render a Deus, Krishna, e isto não é muito difícil. Será que é muito difícil para um filho se render ao pai? É muito natural e o pai está sempre esperando para receber o filho. Insultos estão fora de cogitação. Não haverá perda para nós, nem será muito difícil se nos prostrarmos diante de nosso Pai Supremo Krishna e tocarmos os seus pés. Na verdade, será glorioso para nós. Por que não fazer isto? Ao nos rendermos a Krishna, imediatamente ficamos sob a sua proteção e nos aliviamos de todas as misérias. Isto é ratificado por todas as Escrituras. Shri Krishna diz no final do Bhagavad Gita que Sarva Dharman Parityaja. Sarva Dharman Parityaja Mamekam Sharanam Vraja Aham Sarva Papebhyo Mokshaishami Mashucha. Abandona todas as patifarias que tem por aí. Tá ali a tradução que está aqui. Mas eu gosto dessa tradução, Bímola. Mas não é essa que está aqui. Tá bom. Até eu vou tomar água. Até engasguei aqui.
Ah, você corta o barato. Prabhupada fez as duas traduções. Eu não posso escolher? Não posso escolher. Eu tenho que ler o que está aqui e ficar quietinho. Tá bom, sim, senhora. Abandona todas as patifarias que tem por aí, tá bom. Abandona todas as variedades de religiões e simplesmente rende-te a mim. Eu te libertarei de toda reação pecaminosa. Não temas. Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 66. Muitos jovens, muitas pessoas já estão fazendo metade do que Krishna mandou eles fazerem, que é abandonar todas as variedades de religiões. Agora só falta fazer a segunda parte, se render a ele, Krishna. Já abandonou as variedades de religiões, agora se renda a Deus, Krishna. E aí pronto, a obediência é completa. Quando nos lançamos aos pés de Deus, Krishna, ficamos sob sua proteção e a partir deste ponto não sentiremos mais temor. As crianças não têm medo quando estão sob a proteção de seus pais, pois elas sabem que eles não deixarão que algo lhes cause mal. Mamevadye prapadyante. Onde está? Não está aqui. Isso aqui não está aqui, né, Bimala? Não, da Lemais fala menos, tá bom. Um devoto sabe onde está, né? Essa é a diferença, né, de um leitor e um devoto. Você deveria saber, você é uma devota, você é uma Vaishnavi. Man evadye prapadyante. Em português, Krishna promete que aquele que se rende a ele não precisa ter medo. Render-se a Deus, Krishna, é algo tão fácil. Então, por que as pessoas não se rendem? Ao invés disso, há muitos que desafiam a própria existência de Deus, alegando que existe apenas a natureza e a ciência e que Deus não é nada. O suposto avanço da civilização em conhecimento quer dizer que a população está se tornando mais louca. Ao invés de ser curada, a doença está aumentando. As pessoas não se importam com Deus, mas sim com a natureza, e é o dever da natureza dar chutes sob a forma das três misérias. E ela não brinca em serviço, viu? É a lindona que gosta, né, lindona? Ela calça o botinão com o bico de aço e mete o chute na cara dos peões, das peonas. Peraí, deixa eu ver aqui, até me perdi aqui, Bima. Aqui, ó. As pessoas não se importam com Deus, mas sim com a natureza. E é o dever da natureza dar chutes sob a forma das três misérias. E ela faz isso com vontade. Com vontade, viu, Bímola? Sem dó. As estritas leis da natureza, as cruéis leis da natureza. A natureza é cruel, né? Muita gente já percebeu isso, né? Quem fica com óculos cor-de-rosa, quem bota o óculos cor-de-rosa, acha que não, né? É só ver aí, ó, a natureza castigando com chuva, com vento, com tremores, terremotos, maremotos, furacões. Essa aí é a natureza, dando chutes na forma das três misérias. Eu vou printar isso aqui, ó. Ah, você não gostou? Tá bom, então depois você escolhe. Não é fácil não, é a natureza, né? A natureza tem representantes. A principal representante é a mulher. A mulher é uma representante, né? É um instrumento que elas usam, que a natureza usa. Então, tá? Você viu a nova moda agora, né? Então, não gostou da nova moda, nem eu. Tá, já parei de falar, não é nada para falar, então retira. Onde eu estava, hein? Aqui, tá, aqui. Ela está sempre, posso continuar? Ela está sempre administrando estes
chutes 24 horas por dia. No entanto, já nos acostumamos tanto a estes chutes que os consideramos corretos e normais. Tornamo-nos tão orgulhosos de nossa educação, mas dizemos a natureza material: muito obrigado por me chutar, agora por favor continue. Iludidos assim, cremos que conquistamos até mesmo a própria natureza material. Mas como é isto? A natureza ainda nos inflige com as misérias do nascimento, velhice, doença e morte. Tá vendo? Acabei de falar a melhor idade para ir para o asilo, melhor idade para sofrer, melhor idade para acordar também, né? Essa é a melhor idade. Poxa vida, por que estou sofrendo? Por que essas misérias? Eu não quero isso. Por que isso vem em cima de mim? Por que isso é empurrado goela abaixo em mim? Por quê? Por quê? Por quê? É uma maneira de achar o conhecimento. Pergunte até encontrar a verdade absoluta, até encontrar a fonte do conhecimento, que são os Vedas. Será que alguém já resolveu esses problemas? Caso contrário, que avanço realmente fizemos em civilização e conhecimento? Estamos sob as estritas regras da natureza material, porém ainda pensamos que a conquistamos. Isto se chama Maya, ilusão. Talvez haja alguma dificuldade em se render ao Pai desse corpo, mas poxa vida. Eu falo demais. Tá bom, Bimala. Então, página 17, talvez haja alguma. Vamos parar aqui. Talvez haja alguma. Página 17. Mas você que não quer parar de ler esse livro A Caminho de Deus, Krishna, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer esse livro na mão, e o Gita também, né? O Gita na mão, né, Bimala? O Gita. Tá vendo? Você faz errar, você fica pressionando aí, tocando esse sininho aí, a símbolo de mão, você fica batendo cártelas aí, você me atrapalha, eu já sou ruim de serviço, tá? Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links aqui, já apareceu o link da coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, o link da coleção Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 539 anos atrás, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo conhecimento vivido na prática, Prabhupada um santo no século XX, o resumo dessa coleção, e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Não vamos cantar mantra não. Tá vendo? Você fica me atrapalhando, ó. Assim não dá, viu? Nossa, Krishna, Balarama, Arada, que cruz pesada, viu? Essa cruz está me esmagando. O que eu estava fazendo? É agenda, tá bom, na agenda. Agenda, calma, estou indo na agenda. F5 para variar, nunca está atualizada, né? O convite. Você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna,
que acontece todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e vai descendo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo, você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai. Leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Você fica fuçando, depois fala que eu falo demais, você fuça demais, Bímola. Aí, ó. Agora aqui, debaixo do segundo tocador, tá lá, Prabhupada Lilamrita, aula. Que aula que é essa? As aulas que estão no YouTube. Agora tá o link aqui. Tá bom. E essas classes aí? Classes são as aulas em inglês de Prabhupada. E esse mantra aí? A rádio de mantra lá dos devotos da França. Os devotos lá na França fizeram uma rádio de mantra, mas o que toca? Só as músicas de Prabhupada. Ah, tá bom. Não, é isso aí que eu queria saber. Mais 3 links. Vai cabendo, vai pondo link, né? Enquanto cabe os links, vai pondo. Tá bom, já parei de falar, então, Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narottaman Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Tamashloke Bhaktir Bhavati Naistike. Estamos lendo a coleção Shrimad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, o capítulo Draupadi encontra-se com as rainhas de Krishna. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Omagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tata Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Onde nós paramos, hein? Calma, eu estou centralizando a letra aqui. Página 432, aqui. Assim, mediante
que é isso aqui que apareceu aqui em Bimala? Já sumiu. Assim, mediante a renúncia a toda a associação material e a prática de austeras penitências, nós, todas rainhas, tornamo-nos servas pessoais do auto-satisfeito Senhor Supremo Krishna. Na opinião de Srila Vishwanatha Chakravarti, Shrimati Lakshmana ficou embaraçada ao perceber que estivera falando sobre si e por isso recitou este verso em louvor às suas co-esposas. Em sua humildade, Lakshmana disse que as rainhas de Krishna, ao contrário de esposas comuns, não podiam manter o seu marido sob controle e não era cachorro bailarino, Krishna de Dwaraka, né? É onde eu estava, Bimala está. Não é para pensar, tá? É só para ler. Em sua humildade, Lakshmana disse que as rainhas de Krishna, ao contrário de esposas comuns, não podiam manter o seu marido sob controle e, portanto, só podiam relacionar-se com ele como servis donas de casa. De fato, porém, como são expansões diretas de sua potência interna de prazer, Ladini Shakti, as rainhas do Senhor Krishna o controlavam por completo com seu amor. Rohini Devi, falando pelas outras rainhas, disse: depois de matar Bhaumasura e seus seguidores, o Senhor Krishna nos encontrou na prisão do demônio e pôde compreender que éramos as filhas dos reis que Bhauma derrotara durante a sua conquista da terra. O Senhor Krishna nos libertou e, porque estivéramos sempre meditando em seus pés de lótus, a fonte de liberação do enredamento material, ele concordou em casar conosco, embora todos os seus desejos já estejam satisfeitos. Rohini Devi era uma das 9 rainhas que Draupadi interrogou nos versos 6 e 7. Logo supõe-se que seja ela, que fala aqui, representando as outras 16.099 rainhas. Srila Prabhupada confirma esta suposição no livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Ó Dama Santa, não desejamos domínio sobre a terra, a soberania do Rei dos céus, ilimitada facilidade para o desfrute, poder místico, a posição do Senhor Brahma, imortalidade e nem mesmo a entrada no reino de Deus. Desejamos apenas levar em nossas cabeças a gloriosa poeira dos pés de lótus do Senhor Krishna, enriquecida pela fragrância do cúncuma dos seios de sua consorte. O verbo Raj quer dizer governar, e dele derivam as palavras Samrajan, que significa domínio sobre a terra inteira, e Swarajam, que significa soberania sobre os céus. Bhojan vem do verbo budh, desfrutar, e portanto refere-se à capacidade de desfrutar qualquer coisa que se deseje. Srila Vishwanatha Chakravarti explica que Virat representa a frase Vividam Virajate, desfrutam-se muitas espécies de opulência, e indica especificamente as 8 perfeições místicas, animar e assim por diante. Srila Sridhara Swami dá uma explicação alternativa destes termos, dizendo que, segundo o Bahurka Brahmana, estes 4 termos designam o poder de soberania sobre cada um dos 4 pontos cardeais. Sanadya refere-se ao leste, Bodhya ao sul, Swaradya ao oeste e Vairadya ao norte. As rainhas do Senhor Krishna deixam claro que não desejam nenhum destes poderes, nem mesmo a posição de Brahma, a liberação ou a entrada no reino de Deus.
Elas querem apenas a poeira dos pés de Shri Krishna, a qual a própria deusa Shri adora. Srila Vishwanatha Chakravarti nos diz que a deusa da fortuna que se menciona aqui não é Lakshmi, a consorte de Narayana. Afinal, o mestre explica a deusa Lakshmi não pôde alcançar a associação direta com Krishna, nem mesmo depois de praticar demoradas austeridades, como declara Uddhava no Bhagavatam 10.47-60. Ao contrário, a Shri a que se refere esta passagem é a suprema deusa da fortuna, identificada pelo Brihad Gautamya Tantra. Prabhupada cita o verso. A transcendental deusa Shrimati Radharani é o complemento direto do Senhor Shri Krishna. Ela é a figura central de todas as deusas da fortuna. Possui todo o poder de atração para atrair a toda a atrativa personalidade de Deus. É a primordial potência interna do Senhor Krishna. Desejamos o mesmo contato com os pés de lótus do Senhor Supremo Krishna que as mocinhas de Vraja, os vaqueirinhos e até as mulheres aborígenes pulindas desejam o toque da poeira que ele deixa nas plantas e grama enquanto apacenta as vacas. Srila Vishwanatha Chakravarti nos faz recordar a enciumada rivalidade que sempre existiu entre as rainhas de Dwaraka e as vaqueirinhas de Vraja. As vaqueirinhas consideravam as sofisticadas mulheres de Dwaraka a mais séria ameaça à sua influência sobre Shri Krishna. Essa ansiedade elas confessam ao Uddhava. Por que deveria Krishna voltar aqui após conquistar um reino, matar seus inimigos e casar com as filhas de reis? Bhagavatam 10.47-45. Rukmini e suas 7 principais co-esposas se consideravam tão afortunadas em sua relação com Krishna, como ele aparecia em Dwaraka, que não tinha nenhum desejo especial de vê-lo, como ele é em Vrindavana. Mas as 16.000 rainhas inferiores, após ouvirem Uddhava descrever as qualidades superexcelentes de Shri Radha, sentiram-se atraídas a tocar a poeira que cai dos pés de Krishna sobre a grama e as plantas de Vrindavana. Srila Vishwanatha Chakravarti indica que alguns comentadores dão este fato como a razão por que, depois de Maushala Lila, estas 16.000 rainhas foram roubadas de Arjuna na estrada pelo próprio Senhor Krishna, disfarçado em 16.000 vaqueiros, que então as levaram embora para Gokula. Neste ponto encerram-se os significados apresentados pelos humildes servos de sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, referentes ao 10º canto, 83º capítulo do Śrīmad Bhagavatam, intitulado Draupadi encontra-se com as rainhas de Deus, Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai. E agora nós vamos começar o capítulo 84, os ensinamentos dos sábios em Kurukshetra. Espera aí, deixa eu tomar água. Este capítulo descreve a chegada de grandes sábios a Kurukshetra para observar a ocasião auspiciosa de um eclipse solar, a glorificação do Senhor Krishna feita pelos sábios e a entusiástica execução de sacrifícios feita por Vasudeva. Por ocasião de um eclipse solar em Kurukshetra, enaltecidas damas como Kunti, Draupadi e Subhadra tiveram a oportunidade de associar-se com as rainhas do Senhor Krishna. Vendo quanto as consortes do Senhor amavam seu marido, as damas ficaram maravilhadas. Enquanto as mulheres conversavam entre si, e os homens também assim o faziam, grandes sábios liderados por Narada e Vyasadeva chegaram ali desejando ver o Senhor Krishna. Os vários reis e outras importantes personalidades que estavam sentados à vontade
incluindo-se os Pandavas, Krishna e Balarama, levantaram-se assim que viram os sábios. Todos os líderes curvaram-se ante as grandes almas, perguntaram sobre seu bem-estar e adoraram-nos, oferecendo-lhes assentos, água e etc. O Senhor Krishna então disse: nossas vidas agora são bem-sucedidas, pois alcançamos a meta da vida, a audiência com grandes sábios e mestre da yoga, a qual até os semideuses raras vezes conseguem. A água de um lugar santo de peregrinação e as formas de deidades dos deuses só podem purificar depois de muito tempo, mas os sábios santos purificam apenas por serem vistos. Aqueles que se identificam com o corpo e deixam de honrar a sábios transcendentais como vós, não são melhores do que asnos? Depois de ouvirem o Senhor Krishna falar estas palavras, como se fosse um simples mortal, os sábios permaneceram algum tempo em silêncio, perplexos. Então disseram: como nosso Senhor é surpreendente, ele encobre sua verdadeira identidade com atividades semelhantes às humanas e finge estar sujeito a controle superior. Com certeza ele falou dessa maneira só para iluminar as pessoas em geral. Este seu comportamento é mesmo inconcebível. Os sábios continuaram a glorificar o Senhor Krishna como a suprema personalidade de Deus, a super-alma e o amigo e adorador dos sacerdotes brâmanas. Depois que os sábios o louvaram, o Senhor Krishna ofereceu-lhes suas reverências e eles pediram sua permissão para regressar a seus eremitérios. Mas, bem naquele momento, Vasudeva adiantou-se e prostrou-se diante dos sábios e perguntou: que atividades pode alguém executar para livrar-se do cativeiro do trabalho fruitivo? Os sábios responderam: adorando o Senhor Supremo Hari através da execução de sacrifícios védicos, ficarás livre do cativeiro do trabalho fruitivo. Vasudeva então pediu aos sábios que fossem seus sacerdotes e providenciou a execução de sacrifícios védicos com excelente parafernália. Depois, Vasudeva presenteou os sacerdotes com valiosos presentes tais como vacas, joias e também jovens sacerdotisas brahmanes em idade de se casar. Então ele tomou o banho ritualístico que marca o fim do sacrifício e alimentou a todos suntuosamente, até mesmo os cães da aldeia. Em seguida deu muitos presentes a seus parentes, aos vários reis e a outras pessoas, todos os quais se despediram do Senhor Krishna e regressaram a seus lares. Incapaz de partir por causa de sua intensa afeição por seus parentes, Nanda Maharaja permaneceu 3 meses em Kurukshetra, servido com reverência pelos Jadavas. Certa ocasião, enquanto descrevia a profunda amizade que Nanda Maharaja lhes mostrara, Vasudeva chegou a derramar lágrimas em público. Terminados os 3 meses, Nanda partiu para Mathura com as carinhosas despedidas de todos os Jadavas. Quando afinal viram que a estação das chuvas estava prestes a começar, os Jadavas voltaram para Dwaraka, onde contaram aos residentes de sua capital tudo o que acontecera em Kurukshetra. E agora nós vamos começar o capítulo. Esse foi apenas o resumo. Shukadeva Goswami disse: Gandhari, Draupadi, Subhadra. Poxa, mas nem um verso vai dar para ler, Bima? Tá bom, então vamos parar aqui. Mas você que não quer parar de ler esses passatempos maravilhosos, eles estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui.
o link da coleção Śrīmad Bhagavatam ou Purana Imaculado. Você clica aí, já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna Book. É o mundialmente famoso Krishna Book. Vamos começar o capítulo 55. Esse passatempo é muito legal, hein? É um mais legal que o outro. Peraí, 1, 2, 3, 4, 5. A história da joia Syamantaka. Peraí, deixa eu tomar água. Como muita água, Bima, não é porque eu falo muito. Falo muito, tomo muita água. Então tá bom, então tá tudo certo, Falar menos e tomar menos água, tá bom? Vou tentar, tá bom? Então tá bom. Então está combinado. Havia um rei de nome Satradi dentro da jurisdição de Dwaraka. Ele era um grande devoto do Deus do Sol, que concedeu a ele a bênção de uma joia conhecida como Syamantaka. Por causa dessa joia Syamantaka, houve um desentendimento entre o rei Satradi e a dinastia Jadu. Posteriormente, a matéria foi resolvida quando Satradi voluntariamente ofereceu sua filha Satyabhama a Krishna junto com a joia Syamantaka. Não somente Satyabhama estava casada com Krishna por causa da joia Syamantaka, também Jambavati, a filha do rei Jambavan, também casou com Krishna. Esses dois casamentos aconteceram antes do aparecimento de Pradyumna, como descrito no último capítulo. Como o rei Satradi ofendeu a dinastia Jadu e como mais tarde ele recobrou o seu bom senso e ofereceu a sua filha e a joia Syamantaka a Krishna, é descrito como se segue. Porque ele era um grande devoto do Deus do Sol, o rei Satradi entrou gradualmente em uma relação muito amigável com ele. O Deus do Sol ficou muito satisfeito com ele e lhe entregou uma joia excepcional conhecida como Syamantaka. Quando essa joia era usada por Satradi, um medalhão em volta de seu pescoço, ele parecia um deus do sol de imitação. Ele pôs a sua joia, entrou na cidade de Dwaraka e as pessoas pensaram que o deus do sol veio à cidade para ver Krishna. Eles sabiam que Krishna, a suprema personalidade de Deus, às vezes era visitado pelos semideuses. Assim, quando Satradi visitava a cidade de Dwaraka, todos os habitantes, exceto Krishna, acharam que ele era o Deus do Sol em pessoa. Apesar do rei Satradi ser conhecido de todos, não pôde ser reconhecido por causa do brilho reluzente da joia Syamantaka. Uma vez, por não distingui-lo do Deus do Sol, alguns dos habitantes importantes de Dwaraka imediatamente foram até Krishna para informá-lo que o Deus do Sol chegou para vê-lo. Nesse momento, Krishna jogava xadrez. Um dos residentes importantes de Dwaraka falou o seguinte: meu querido senhor Narayana, você é a personalidade de Deus. Em sua porção plenária de Narayana ou Vishnu, você tem 4 mãos com diferentes símbolos: o búzio, disco, massa e flor de lótus. Na realidade, você é o possuidor de tudo. Todavia, apesar de você ser a suprema personalidade de Deus, Narayana, que é outro nome de Deus, outro nome de Krishna, você descendeu em Vrindavana para agir como a criança de Yashodamata, que às vezes costumava amarrar você com suas cordas, e você é celebrado por isso pelo nome de Damodara, outro nome de Deus, Krishna. Que Krishna é a suprema personalidade de Deus, Narayana, como aceito pelos cidadãos de Dwaraka, mais tarde foi confirmado pelo grande líder filosófico Mayavadi Shankaracharya.
Ao aceitar o Senhor Krishna como impessoal, ele não rejeitou a forma pessoal do Senhor Krishna. Ele quis dizer, sobretudo, que tem forma neste mundo material, é sujeito à criação, manutenção e aniquilação. Contudo, a Suprema Personalidade de Deus, Narayana, não tem uma forma material sujeita a essas limitações. A fim de convencer a classe humana menos inteligente que toma Krishna como um ser humano comum, Shankaracharya assim diz que Deus é impessoal. Essa impessoalidade quer dizer que ele não é uma pessoa desta condição material. Ele é uma personalidade transcendental sem um corpo material. Os cidadãos de Dwaraka chamaram o Senhor Krishna não somente de Damodara, mas também de Govinda. Indica que Krishna tem muita afeição pelas vacas e bezerros, e justamente para se referirem à sua conexão íntima com Krishna, eles o chamaram de Jadunandana. Ele é o filho de Vasudeva, nascido na dinastia Jadu. Dessa forma, os cidadãos de Dwaraka concluíram que chamaram Krishna de Mestre Supremo de todo o universo. Eles chamaram Krishna de muitas formas diferentes, orgulhosos de serem cidadãos de Dwaraka que podiam ver Krishna diariamente. Quando Satradi visitava a cidade de Dwaraka, os cidadãos sentiram muito orgulho ao pensar que, apesar de Krishna viver em Dwaraka como um ser humano comum, os semideuses vinham para vê-lo. Assim, eles informaram o Senhor Krishna que o Deus do Sol, com sua refulgência corpórea encantadora, veio para vê-lo. Os cidadãos de Dwaraka confirmaram que o Deus do Sol vir a Dwaraka não era tão espantoso, porque pessoas de todo o universo que procuravam a suprema personalidade de Deus sabiam que ele apareceu na família da dinastia Jadu e vivia em Dwaraka como um dos membros da família. Assim, os cidadãos expressaram sua felicidade nessa ocasião. Ao ouvir as declarações de seus cidadãos, a todo penetrante personalidade de Deus, Krishna, simplesmente sorriu. Satisfeito com os cidadãos da cidade de Dwaraka, Krishna os informou que a pessoa a qual eles descreveram como o Deus do Sol era na realidade o rei Satradi, que veio visitar a cidade de Dwaraka para mostrar a sua opulência na forma da joia preciosa obtida do Deus do Sol. Satradi, entretanto, não veio ver Krishna. Em vez disso, ele estava confuso pela joia Syamantaka. Ele instalou a joia num templo para ser adorada por sacerdotes brahmanas e ele se engajou para esse propósito. Isto é um exemplo de uma pessoa menos inteligente que adora uma coisa material. No Bhagavad Gita está afirmado que pessoas menos inteligentes, a fim de obter resultados imediatos para suas atividades lucrativas, adoram semideuses que são criados dentro deste universo. A palavra materialista significa aquele preocupado com a satisfação dos sentidos dentro deste mundo material. Apesar de Krishna depois pedir essa joia Syamantaka, o rei Satradi não a entregou a ele, mas instalou a joia para os seus propósitos de adoração. E quem não adoraria essa joia? A joia Syamantaka era tão poderosa que produzia diariamente uma grande quantidade de ouro. Uma quantidade de ouro é contada por uma medida chamada bara. De acordo com as fórmulas védicas, um bara é igual a 16 libras de ouro, 7,26 quilogramas. Um monte é igual a 82 libras, 37 quilos e 200 gramas. A joia produzia cerca de 170 libras de ouro todos os dias, 77 quilos. Além disso, é sabido na literatura védica que em qualquer parte do mundo onde essa joia é adorada, não há possibilidade de fome. Não só isso,
mas onde quer que a joia esteja presente, não há possibilidade de nada não auspicioso, como epidemia ou doença. O Senhor Krishna queria ensinar ao mundo que o melhor de tudo devia ser oferecido ao governante principal do país. O rei Ugrasena era o soberano de muitas dinastias e era também o avô de Krishna. E Krishna pediu a Satyajit para presentear a joia Syamantaka ao rei Ugrasena. Krishna pleiteou que o melhor deve ser oferecido ao rei. Porém, Satyajit, adorador de semideuses, tornou-se muito materialista e, em vez de aceitar o pedido de Krishna, achou mais sábio adorar a joia a fim de ganhar 170 libras de ouro todos os dias, 77 quilos. Pessoas materialistas que podem conseguir tantas grandes quantidades de ouro todo dia não estão interessadas na consciência de Deus, Krishna. Algumas vezes, entretanto, a fim de mostrar favor especial, Krishna leva embora grandes acumulações de riqueza materialista de uma pessoa e assim a torna um grande devoto. Mas Satyajit recusou obedecer à ordem de Krishna e não deu a joia a ele. Depois desse incidente, o irmão mais novo de Satyajit, a fim de exibir a opulência da família, pegou a joia, colocou em seu pescoço e andou no dorso de um cavalo dentro da floresta a fazer um espetáculo de opulência material. Enquanto o irmão de Satyajit, que era conhecido como Pracena, movia-se para lá e para cá na floresta, um grande leão o atacou e matou tanto ele quanto o cavalo no qual andava e levou a joia para sua caverna. A notícia foi recebida pelo rei gorila Jambavan, que então matou o leão na caverna e levou a joia embora. Jambavan era um grande devoto do Senhor Krishna desde o tempo do Senhor Amachandra. Assim, ele não pegou a joia preciosa como algo que precisasse. Ele a deu ao seu jovem filho para brincar como um brinquedo. Na cidade, quando o irmão mais novo de Satyajit, Pracena, não retornou da floresta com a joia, Satyajit ficou muito bravo. Ele não sabia que seu irmão foi morto por um leão e que o leão foi morto por Jambavan. Ele pensava, em vez disso, que porque Krishna queria aquela joia e ela não foi entregue a ele, Krishna pode ter pegado a joia de Pracena à força e o matou. Essa ideia cresceu num rumor que se espalhou por Satyajit em toda a parte de Dwaraka. O rumor falso que Krishna matou Pracena e levou a joia embora se espalhou em toda a parte como fogo selvagem. Krishna não gostou de ser difamado daquela forma e por isso ele decidiu que ia para a floresta e encontraria a joia Syamantaka e levou consigo alguns dos habitantes de Dwaraka. Junto com homens importantes de Dwaraka, Krishna foi procurar Pracena, o irmão de Satyajit, e ele o achou morto, atacado pelo leão. Ao mesmo tempo, Krishna também achou o leão que foi morto por Jambavan, que geralmente é chamado pelo nome de Iriksha. Verificaram que o leão foi morto pela mão de Iriksha, sem a ajuda de qualquer arma. Krishna e os habitantes de Dwaraka então encontraram na floresta um grande túnel. Dizia-se que era o caminho para a casa de Iriksha. Krishna sabia que os habitantes de Dwaraka ficariam com medo de entrar no túnel, por isso pediu a eles para ficarem do lado de fora, e ele pessoalmente entrou no túnel escuro sozinho para encontrar Iriksha, Jambavan. Depois de entrar no túnel, Krishna viu que a verdadeira joia preciosa, conhecida como Syamantaka, foi dada ao filho de Iriksha como um brinquedo, e a fim de tirar a joia da criança, ele foi até lá e ficou em pé perante ele. Quando a pajem que cuidava do filho de Iriksha viu Krishna em pé diante dela, ficou com medo por achar que a joia preciosa Syamantaka pudesse ser levada por ele, e ela começou a gritar alto por causa do medo. Ao ouvir a babá gritar, Jambavan apareceu em cena. Poxa, agora que o bicho vai pegar, Bima.
Tá bom, no próximo programa. Mas você que não quer parar de ler esse livro, Krishna Book e os Passatempos Incríveis de Deus, Krishna, esse livro está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para ler na tela, baixar o PDF ou baixar esse livro em áudio. Mas se você quer o livro na mão vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí. Livros novos. Já abriu, já apareceu os links, é o 6º link, tá? Clica aí, vou clicar aqui também, Bimala. Você clica aí, Krishna Book, e encomenda o seu livro, chega rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, pixdaradio@gmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Namo Namo Tulasi Krishna Preyasi Namo Namaha. Tulasi Krishna Preyasi Namo Namaha. Radha Krishna Seva Pabo Eya Vilashi. Radha Krishna Seva Pabo Eya Vilashi. Jetomana Sharanalai Taravancha Purnahoy. Jetomana Sharanalai Taravancha Purnahoy. Kripa Kore Koro Thare Vrindavana Vasi. Kripa Kore Koro Thare Vrindavana Vasi. Moreia Vilas, Vilas com dedinho. Moreia Vilas, Vilas com dedinho. Nayane Heribo Sada Yogalaru Parashi. Nayane Heribo Sada Yogalaru Parashi. Ei Vedanadaru Sakya Nugata Kuru. Ei Vedanadaru Sakya Nugata Kuru. Seva di Puru Diye Koronija Dasi. Seva di Puru Diye Koronija Dasi. Krishna Krishna dase koi enamora hoy. Krishna Krishna dase koi enamora hoy. Shri Radha Govinda Premesada Yena Basi. Shri Radha Govinda Premesada Yena Basi.
Janikani Chapapani Brahmaha Chalikani Cha Tanitani Pranashanti Padeshna Pade Pade Janikani Chapapani Brahmaha Chalikani Cha Tanitani Pranashanti Padeshna Pade Pade Janikani Chapapani Brahmaha Chalikani Cha Tanitani Pranashanti Padeshna Pade Pade Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Tulasi Devi Tulasi Devi Tulasi Devi Jaya Tulasi Devi Jaya Tulasi Devi Tulasi Devi Tulasi Devi Jaya Tulasi Devi Jaya Tulasi Maharani Tulasi Maharani Tulasi Maharani Jaya Tulasi Maharani Jaya Tulasi Maharani Tulasi Maharani Tulasi Maharani Jaya Tulasi Maharani Vrinde 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 Maharani 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 Prabhupada 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 Gurudeva 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 Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswam Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhaktavrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasime.